Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E aí, casal? Vamos para mais um vídeo da nossa websérie. A gente vai casar. A gente vai casar. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre amor. Sobre a caixinha dos padrinhos, a Isso lembrança aí. dos padrinhos, Deu branco, deu né? A gente ficou um pouquinho atrasado até com isso na minha concepção, tá, gente? A gente convidou 3 meses e meio antes do nosso casamento os padrinhos. Eu já queria ter convidado muito antes, mas nós não chegávamos em um consenso da lembrancinha. E também, por toda a crise, né, a gente queria algo barato, queria algo bonito mais em conta. E bonito, tipo, legal. Bom, bonito, barato. Bem isso. A gente queria isso, né? E aí cada um tinha uma ideia, cada um queria fazer alguma coisa. O Aleph, por ele, eu acho que a gente só chegava e falava: e aí, vocês querem ser os nossos padrinhos? É assim, velho, comigo é E aí, bala. só que não, eu queria fazer uma coisa especial. E a gente gosta muito, assim, de tudo que a gente escolhe que seja especial e tenha algum significado. Então, eu mandei mensagem em vários sites para várias pessoas que produziam, né, caixinhas, biscoitos, enfim, tudo que vocês imaginem que seja uma lembrança para padrinhos, xícara, tudo. Eu pesquisei, mandei mensagem, mas aí a gente achou os preços, assim, altos pelo que eles nos entregavam, sabe? Não que a gente não quisesse pagar aquele valor, mas pelo que eles nos ofereciam... Fugir da nossa realidade financeira. Alguns fugindo da nossa realidade, e alguns, o que eles nos ofereciam não era tão significativo pra gente. Foi onde eu comecei a pesquisar muito Pinterest da vida. Pinterest é o rei, cara, é o rei, eu falei pra vocês aqui. Eu comecei a pesquisar, salvar coisa, mandava pro Aleph, ele não gostava e tá, enfim. E aí, teve um dia que eu tava pesquisando alguma coisa pra minha irmã... Não sei, era alguma coisa totalmente fora disso. Não era lembrancinha dos padrinhos, nem nada disso. E aí eu comecei a olhar ali, vi uma caixinha muito bonitinha, toda rústica, né? Com doces dentro. Foi onde a gente teve a ideia, eu tive a ideia maravilhosa, de montar, de pegar uma caixinha, montar um doce e uma flor. Na verdade, o Aleph trouxe a ideia da flor. E ele queria muito fazer dar uma flor, sabe? Aquelas suculentas lindas e maravilhosas que a gente ama. Então, ele queria colocar num potinho com uma suculenta e entregar para os padrinhos. Só que eu queria alguma coisa mais significativa do que isso. E aí foi onde eu tive a ideia de montar a caixinha, colocar o doce e a flor, que era a ideia dele. E aí a gente foi pro nosso trabalho, porque foi suado fazer isso, tá? A gente foi pesquisar preços, né, amor? Pode falar um pouquinho, deixa. Graças a Deus. É que quando eu começo a falar, não de fala. boa, eu gosto de ver ela falar, então dessa vez eu te perdoo. Então foi a ideia, basicamente, a gente foi descrever a ideia pra vocês. A gente pegou uma caixinha de madeira de MDF com a tampinha. Aí a gente pegou um potezinho de plástico pequeno, suculenta, terra especial pra terra suculenta, especial. É substrato. tinta preta. Substrato, chama terra? Uhum. Substrato, então. Tinta preta fosco, que eu queria fosco. Isso aí eu não abri mão, eu gosto de preto fosco. E... Pote de vidro pro doce. pote de vidro pro doce. Boa. O doce, a gente tem que fazer o doce também. A gente comprou leite condensado. Enfim, tudo que é necessário. Depois eu coloco aqui pra vocês na descrição o doce que a gente fez, o que a gente usou e tal. Então, essa seria a base do nosso presente pros padrinhos. E aí começou o trabalho duro. A gente achou que ia ser super fácil, que seria, tipo assim, num dia a gente resolvia tudo, já mandava os presentes pros padrinhos, já ia convidar os padrinhos, e a gente foi enganado pela nossa inocência, pela... Senta lá, Cláudia, não é assim, a vida não é doce igual a gente pensa. E começamos compramos todas as caixinhas, começamos em um monte de fornecedores. Só pra comprar, a gente já demorou um tempão. Não achava as caixinhas pra comprar de jeito nenhum. Isso. Foi bem difícil achar as caixinhas. Bem difícil achar as caixinhas do jeito que eu queria. A gente achava a caixinha, mas ela não era do jeito que eu queria, ou ela era muito cara. Enfim, aí a gente virou esses atacadores. E como a gente não achou do jeito que a gente queria, a gente decidiu montar as nossas caixinhas. Aí foi onde a gente encontrou as caixinhas do que era mesmo? MDF. Compramos a tinta e nós mesmos produzimos todo ele. A gente comprou, claro, né? Como é que se fala? O quê? A obra... Mão de obra? Não, a obra-prima.
A gente comprou a obra-prima, que eram as coisas que Material a gente precisava. E tudo o resto foi a gente que fez. A gente que fez o doce, a gente que pintou as caixinhas, lixou. Enfim, o Aleph pode falar melhor dessa parte, porque ele que lixou as caixinhas. Eu que sofri nessa parte, fugi dessa parte. Brincadeira. Então, como é que foi o processo da construção dessas caixinhas? Primeiro, a gente deu uma boa lixadinha nelas para deixar elas bem lisinhas, tirar as imperfeições que tinha na madeira. A gente vai colocar aqui uns vídeos que a gente tem de make-off, que a gente filmou um pouquinho. E no meio do caminho, a gente decidiu colocar alças na caixinha para que a pessoa possa carregar e tal, deixar bonitinho. Só que a caixinha não tinha buraco para colocar alça. Então, a gente foi fazer os buracos da caixinha. E a gente não tinha parafusadeira. E não tinha nada. A gente tinha uma chave de fenda e um prego não, parafuso e força. E a gente comprou lixa daí também, uma lixa diferente pra lixar os buraquinhos. Isso. Então foram essas 3 coisas que a gente usou pra furar as caixinhas, pra gente conseguir colocar a alça. E aí, consequentemente, a gente precisou de uma cordinha, então a gente já comprou uma cordinha bem bonitinha, ela foi bem de boa, foi bem barata. E depois, acho que foi coisa de foi coisa de centavos o metro. 1,20 o metro, eu acho. 1,20 o metro, foi bem tranquilo. Só que vai, 40 centímetros pra cada caixinha só. Então, seria R$1 por cada cordinha em cada caixinha. E aí, lixamos, fizemos o buraco e tal, e aí chegou a parte da pintura. A gente usou 3 tintas de spray, a gente não sabe se foi a melhor decisão pintar com um spray, sabe aquelas coisinhas de... Porque talvez a tinta própria para madeira, uma lata, tinha rendido todas as caixinhas, tinha gastado menos, só que a gente já tinha comprado, achou mais prático e não nos importamos em comprar 3 latinhas. Então foram 3 latinhas de spray, tinta preta fosca, onde a gente pintou toda a base, fez toda a base dela toda por fora, e por dentro a gente deixou na cor crua. E aí, conversando com a mãe dela, a gente tava decidindo o que a gente fazia com as tampinhas, que as tampinhas iriam sobrar. E aí a mãe dela deu a ideia da gente colocar a tampinha como a base da caixinha, colar ali e deixar como base. E quando a gente colocou pra ver como é que ficaria, ficou muito bonito, a gente gostou da ideia. Então isso é mais um processo. E aí, como a Cassandra gosta muito de ser perfeccionista, quer deixar mais bonito ainda, ela deu a ideia de a gente comprar verniz e invernizar tudo. Só que a gente comprou verniz errado. A gente comprou um verniz que deixava a madeira vermelha. Aquele pra madeira de pinos, eu não sei o que é. Sabe madeira de casa? Aqueles de pintar, assim, de dar brilho nas portas. Sei que ficou vermelha a nossa tampa da caixinha. E aí, meu Deus, já deu errado e pagamos uma notinha naquele verniz. Só que, como a gente nem usou direito, a gente entrou em contato com a loja, a gente explicou a situação. E a loja foi muito legal, que ela nos possibilitou trocar por uma outra lata de tinta preta, que a gente acabou usando bastante. Foi a terceira lata, na real. A gente comprou 2 e nessa troca foi a terceira lata de tinta preta. E aí a gente foi em outro lugar e compramos o verniz transparente. Aí deu tudo certo, ficou linda, perfeita. Aí então, teve a caixinha, a gente pintou a base dela de preto por fora, verniz dentro, verniz na tampa, colamos a tampa, colocamos as cordinhas laterais ali, colamos a pontinha das cordinhas com fogo, a Cassandra fez essa parte, e o potinho que a gente comprou era branco, e não combinava, até que combinava, mas a gente não queria, a gente queria preto, eu queria preto, ela só gostou da ideia. E aí a gente pintou os potinhos também, já foi mais um job. Os potinhos que a gente ia plantar suculenta. Os potinhos da suculenta. E aí fomos atrás da suculenta. Como a Cassandra já tá numa vibe de suculentas, de plantinhas, ela já adorou o passeio, a gente começou em alguns lugares comprar e achamos várias suculentas diferentes que a gente gostou, a gente comprou. E já aproveitamos, já compramos as terras e tal, o substrato, as pedrinhas. E montamos o potinho. Depois eu vou colocar uma foto do potinho aqui pra vocês também. Ficou bem bonito. Eu montei. Isso. E aí chegou a parte do doce. A parte do doce, que a gente nem comeu o doce. Eu pelo menos não comi nada do doce, você comeu. Não comi. Então a gente só deu pros padrinhos. Então se tava bom ou ruim, só os padrinhos sabem. Muitos elogiaram. E aí, como a gente não domina tanta parte de doces, nem eu nem ela, não somos tão bons cozinheiros nessa área. Sou o melhor cozinheiro, mas não tão bom quanto nessa área. A gente pediu auxílio pra nossa cunhada, que é a nossa ajudante. Minha irmã, sua cunhada. A irmã dela, minha cunhada, que é a nossa parceira pra tudo, pra todos os rolês que a gente inventa. E ela manda muito bem nos doces, e ela fez um doce com a coisa mais linda, gente. Eu vou colocar aqui uns videozinhos que eu fiz dos potes de doce. E ela fez um creme
creme de 4 leites, brigadeiro, creme de brigadeiro, não o próprio, e uma massa de pão de ló. Isso daí, uma massa de pão de ló. Ela fez tudo e aí eu montei também, porque o Arif não tem muita paciência. Não, vamos retificar. Eu tentei montar, tentei ajudar a montar, mas ela era tão perfeccionista que ela me tirou em 2 minutos do lugar. Era bolo de pote, gente. Era bolo de pote, então era uma camadas, tinham que ser do mesmo tamanho ou simétricas, né? E aí o Arif não tem essa noção. Ele quer top, vai de qualquer jeito. E não dá pra ser assim. Ele fez um único e foi o único estranho. Foi o mais bem recheado. Vamos colocar. Tinha um tantinho assim de massa e um tanto assim de recheio. Gente, bolo de pote, precisamos sentir o gosto do bolo. E aí eu expulsei ele, aí eu montei tudo. Mas ficou lindo também. Ficou legal. E a gente colocou depois uma cordinha assim no vidro, com a tampinha, tudo bonitinho. A gente colocou um barbantezinho assim, fez um laço. Barbantezinho cru, sabe? Aquela marronzinha. Ficou muito bonitinho. Perfeito, né, amor? O potezinho, a gente não comentou sobre o potezinho, mas o potezinho que a gente usou é sabe esses potes de doce de leite, bem tradicional de Minas, pra quem não conhece? A gente usou um tamanho pequeno, acho que é 350 ml. Isso. Com a tampinha de metal, bem bonitinha. Então deu um champ, que ficou bem bonito. Tanto que a gente comprou um tecido pra colocar nesse pote. E a gente cortou o tecido depois, porque ficou muito bonito só o doce no vidro mesmo. Isso. E os padrinhos depois podem usar esse pote pra alguma coisa, guardar tempero, coisa do tipo. E aí a gente fez isso, a mão de obra mesmo, a gente fez isso na sexta e no sábado seguidos, que foi onde a gente tocou pau ali e resolveu tudo, conseguiu produzir tudo. E a gente saiu no domingo em busca de todos os padrinhos. A gente mandou uma mensagem para todos os padrinhos perguntando onde eles vão estar, onde eles estariam, se a gente poderia marcar alguma coisa, uma conversa e tal. E fomos de casa em casa de padrinhos e convidamos eles, foi bem legal. Vou colocar aqui um vídeo de cada padrinho recebendo o seu presente. A gente filmou tudo, foi bem massa. Bem legal, né? E então vocês podem ver a entrega desses presentes também e a reação que eles tiveram quando foram convidados para ser nossos padrinhos. Então é isso, gente. Essa foi a nossa Missão dica, padrinhos. nossa ideia, hashtag Missão Padrinhos. Foi daí que a gente tirou nossa inspiração. A nossa base de inspiração é o Pinterest, tá? Então se vocês querem buscar coisas pra fazer, dar de presente, seja pra padrinhos ou não, lá também é uma ótima fonte. Então, gente, a dica é mais assim, quando a gente tava produzindo, a gente fica muito conectado. Claro que rola uma rusga ou outra, porque um gosta de um jeito, outro gosta de outro, né? Eu adoro uma briga, mas, assim, a gente se conecta e isso importa muito no casamento, porque muitos casais passam por bastante dificuldade, né? Até muitos casais ficam distantes nesse período, porque acabam brigando bastante. E isso não é legal. Então, esses momentos que a gente produz as coisas com as nossas próprias mãozinhas, ele é muito valioso, sim. Eu acredito que vão ter muitas histórias para ser contadas depois ainda sobre isso, sabe? Então essa é a maior dica, né? Esse presente foi tão valioso pra gente, tão significativo, porque foi com as nossas próprias mãos que foram feitos. Ficou um presente muito bonito, todo mundo elogiou bastante, eu particularmente, né? Achei perfeito. Não tinha visto em nenhum lugar, foi uma coisa bem única. E ficou com a nossa cara, nossa característica. Ficou incrível. Então, se vocês têm tempo, também tem que levar isso em conta, né? Façam de vocês. É muito incrível. E não importa se ficar um pouquinho torto ou um pouquinho mal pintado. O que importa é que vocês façam de coração. Isso aí, gente. É isso. Coisa linda. Encerrou muito bem. Então, até o próximo vídeo. Até depois e amamos vocês. Até depois.